Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Ouço Deus no furor dos ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas perenes de luz. Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus no suave perfume da flor. Vejo Deus no adeus companheiro da dor. Sinto Deus na saudade que evoca a lembrança. Sinto Deus no morrer de febris esperanças. Sinto Deus na tristeza de ver-te partir. Sinto Deus na tua volta, irmão, a sorrir. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Vejo Deus no furor de ciclones bravios. Sinto Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Muito boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja no coração de cada um de nós, né? Mais uma terça-feira aqui, estudando o Evangelho de Jesus. Evangelho maravilhoso, né? Então, para aqueles que ainda não me conhecem, o meu nome é Paulo. Eu sou trabalhador voluntário da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso de Mauá. E é uma alegria muito grande poder estar aqui dividindo esse momento mágico, esse momento de estudos do Evangelho de Jesus. Então eu rogo a Deus, rogo a Jesus que me faça instrumento desse trabalho. Que as minhas palavras possam estar levando a tudo, o entendimento e o conforto. E quando nós, gente, nos colocamos a ouvir o Evangelho, a trazer esse Evangelho para dentro dos nossos lares, nós somos imediatamente assistidos por espíritos benfeitores, os mensageiros celestes de Jesus, que farão assim na nossa casa uma grande limpeza, retirando dali todas as formas de miasma, de negatividade, deixando assim o nosso ambiente tranquilo, sereno e muito iluminado. E quem nos dá essa certeza é o próprio Cristo, onde ele diz assim: onde estiver duas ou mais pessoas falando em meu nome, eu lá estarei. Então, gente, não tenham dúvida, Jesus está conosco nesse momento, os seus mensageiros celestes estão junto com a gente. Então, quem quiser colocar um copo com água ou um cardápio para a família, né? Fiquem à vontade, tá bom? Eu só peço que, se forem colocar água para uma determinada pessoa, só aquela pessoa deve beber dessa água, certo? Que o Evangelho de hoje, então, possa despertar a caridade em nós, porque esse foi o caminho que Jesus propôs a nós, certo? Então, nesse momento, eu peço a todos que fechem os olhos suavemente.
vamos serenando os nossos pensamentos, vamos trazendo a figura de Jesus. E nessa paz, nessa tranquilidade, vamos sentindo a presença do nosso anjo guardião, esse amigo tão querido, esse amigo que sempre está conosco. Agradecer imensamente a espiritualidade amiga, aos médicos do espaço, que fazem presente nesse instante em nossos lares, já se colocando ao lado de cada um de nós e derramando o remédio que tanto necessitamos. Vamos agradecendo a presença de Maria, que nos envolve nesse momento com o seu manto fluídico, nos deixando serenos, tranquilos, e vamos agradecendo ao Mestre Jesus, esse irmão maior, que sempre está conosco, sempre nos orientando e nos confortando com o seu Evangelho bendito e redentor. Esse Evangelho maravilhoso que tanto nos ensina, que tanto nos conforta. Jesus, então, com um olhar meigo, nos estende a mão e nos convida a caminhar ao Pai da vida. E diante dessa luz imensa, nós espiritualmente de joelhos agradecemos, Pai, obrigado. Obrigado pelo nosso dia de hoje. Obrigado pelo nosso despertar. Obrigado, Pai, pelas refeições que fizemos. E obrigado, Pai, pela oportunidade bendita do trabalho. E obrigado também, Pai, pela oportunidade da reencarnação. Agradecidos que somos, queremos louvá-lo com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas na medida que nós perdoamos os nossos ofensores. Não nos deixe, Senhor, cair em novas tentações e nos livre sempre de todo mal. Senhor, é teu o poder, o reino e a glória para todos sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Que assim. Muito bem. Então, mais harmonizados, né? Mais tranquilos, vamos então dar início ao Evangelho desta noite. No Evangelho desta noite, nós vamos estudar a quarta bem-aventurança, que foi trazida por Jesus. Essa passagem ela está no capítulo 10 do Evangelho e traz como título Bem-aventurados que são misericordiosos. Para aqueles que gostam de anotar e depois dar uma olhada, lá em Mateus, no Novo Testamento, nós vamos encontrar essa passagem no capítulo 5, versículo 7. Tá bom? Então, nós vamos iniciar o Evangelho da noite relembrando o maior mandamento trazido por Moisés, que é o primeiro mandamento, onde está escrito, onde Deus disse a Moisés: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. E Jesus, ele busca, no terceiro livro trazido por Moisés, o terceiro livro do Pentateuco mosaico, né? Lá em Levítico, né? No capítulo 19, se não me engano, no versículo 18. Ele traz um complemento desses mandamentos, onde Deus disse a Moisés: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E disse então Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua mente. Este é o primeiro e o grande mandamento. E esse é o segundo, disse Deus: amarás o teu próximo como a ti. Se nós conseguirmos praticar esses dois mandamentos, gente, estaremos aptos a perdoar e estaremos aptos a receber o perdão. Vamos nos recordar também da oração que nós fizemos ainda agora, a oração que Jesus nos ensinou, onde nós dizemos assim: Pai, perdoa as minhas ofensas, mas perdoa assim como eu perdoo os meus ofensores. Ouçamos o que disse Jesus. Então Pedro se aproxima de Jesus e diz: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar aquele irmão que houve pecado contra mim?
até 7 vezes? E Jesus então respondeu: não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Com essas palavras, Jesus, ele decreta que o perdão é infinito e que devemos perdoar sempre. É 7 vezes, 70 vezes cada ofensa. Percebam a grandeza do perdão? Então, o perdão tem que ser infinito. E era muito comum Jesus, naquela época, ele ensinar através de parábolas, através de histórias, né? E Jesus ensinava dessa forma, por quê? Para que a gente pudesse fixar o nosso entendimento, para que seus ensinamentos fossem compreendidos. Então, ele ensinava contando uma história. Hoje em dia, muitos professores, principalmente de criança, adotam essa pedagogia de Jesus. Conta uma historinha para a criança, para que ela fixe o ensinamento que aquele professor está levando, né? E lá no Evangelho de Mateus, Jesus nos conta uma parábola, nos conta uma história, onde ele diz assim: o reino de Deus, o reino dos céus, pode ser comparado a um certo rei. Fala que o reino do céu pode ser comparado a um certo rei, que desejou fazer contas com os seus servos. Então, onde fazendo as contas, ele chamou um servo que lhe devia 10.000 talentos. Era muito dinheiro, gente. Para se ter uma ideia, é o equivalente a mais ou menos 300 quilos de prata. Então, disse o rei, paga-me o que deve. E como aquele servo não tinha como pagar aquela dívida, mandou que vendesse ele, a esposa, os filhos e tudo que ele tinha para tentar saldar aquela dívida. Aquele servo, então, se curvou diante do Senhor, diante do rei, e suplicou. Suplicou para que ele tivesse misericórdia para com ele. Ele disse assim: me dê um tempo e eu pagarei toda a minha dívida. E o Senhor ficou comovido com aquele pedido, né? Aquela súplica daquele servo, e perdoou toda a dívida dele. No entanto, aquele servo, ele saiu dali e encontrou um amigo que lhe devia 10 dinheiro. Um valor insignificante perto do que ele devia àquele rei. Um valor insignificante. Mas ele disse assim ao amigo: paga-me o que deve. E o amigo disse: tenha misericórdias para comigo, e eu te pagarei tudo o que devo. Mas aquele servo não teve misericórdia, nem piedade com aquele amigo dele, e mandou que o levassem. No entanto, alguns companheiros que assistiam o primeiro episódio do perdão, assistiam também aquele episódio, e foram lá relatar para aquele rei o que havia acontecido. E o rei mandou que trouxesse aquele servo diante dele. E ele disse assim: servo malvado, perdoei toda a sua dívida para comigo, não seria justo que você fizesse o mesmo com o teu amigo? Aborrecido, então, ele entregou ele à justiça. E assim nos fará nosso Pai, se de coração não perdoarmos o nosso Deus. Disse Jesus: bem-aventurados que são misericordiosos, porque obterão a misericórdia. Olha, gente, toda pessoa que detém a misericórdia, ela dispõe de um subproduto que se chama perdão. E o perdão, meus irmãos, é um ato de amor. Isso mesmo. Perdão é um ato de amor. E Jesus nos ensina dizendo, né? Se perdoares aos homens as faltas que cometeram contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens que tenham te ofendido, o vosso Pai Celestial não vos perdoará. O verdadeiro perdão, minha gente, é a não devolução do mal que alguém nos fez. Percebe? É a não devolução do mal que alguém nos fez. Nos orienta Jesus assim: fazei ao próximo o que quereis que o próximo vos faça.
E se nós não desejamos ser feridos, não firamos. Se alguém nos ferir, não devolvamos a mágoa ou o mal que ele nos fez. Porque, do ponto da psicologia profunda, perdoar é não conservar aquela ideia perturbadora de vingança, e sim dar o direito de cada um ser como ele é. Se o nosso próximo, ele é assim, eu não posso mudar ele. De maneira nenhuma, porque as minhas palavras são apenas propostas de sintonia com o bem. Mas se eu estou assim, eu tenho o dever de mudar para melhor. Então a correção tem que ser feita em mim. Então, eu que tenho a psicologia de ser feliz, eu não vou retribuir o mal com o mal, e sim retribuir o mal, o bem, o mal com o bem. É a outra face, como nos ensina Jesus. Não é verdade? Quando Jesus fala, oferecei a outra face. Então, se alguém agride, você oferece o perdão. Se alguém está com ódio, você oferece o amor. Tá? Não é para dar outra face para bater. É o outro lado. Percebem? E todas as vezes, gente, que nós fugimos de uma agressão com calma, com serenidade, nós somos abençoados. Nós somos olhados por Deus, porque Deus olha através dos nossos olhos. Porque Deus está dentro de nós. Então, nós seremos olhados através dos olhos de Deus de uma outra forma. Não é verdade? Sempre nós ouvimos que perdoar é o ato de esquecer o mal que nos foi feito. Não é verdade? Mas não é bem assim. O perdão não tem nada a ver com esquecimento. Tá? Não retribuir o mal depende de mim. Eu posso não retribuir o mal. Mas esquecer depende da minha memória. Está grafado lá dentro. Está impresso nas células da memória. Naquelas células específicas da memória. Então, eu não vou esquecer. Quando nós erramos com o nosso próximo, temos que buscar o quê? O arrependimento. E tem a capacidade de enxergar o nosso erro e, sim, pedir perdão com sinceridade. Não da boca para fora, como muitas vezes a gente faz. Nós temos que mostrar esse pedido de perdão através das nossas atitudes. Eu posso até reconhecer que não deveria ter feito e me arrepender do que eu fiz. Mas esse reconhecimento, esse arrependimento, não tira o dano que eu causei. Então eu preciso assumir as minhas responsabilidades. Então, agindo dessa forma, nosso irmão a quem nós prejudicamos vai enxergar a mudança em nós. E com isso o perdão ele vem naturalmente. Então, o perdão é não devolver o mal que nos foi feito, e sim devolvermos com o bem. Disse Jesus assim: se alguém bater a face, oferece a outra. Né? Ou seja, se alguém lhe fazer uma ofensa ou algum mal, ofereça a face do bem, ofereça a face do perdão. O Haroldo Dutra Dias conta uma história que Mahatma Gandhi estava caminhando na rua e um soldado o abordou. E o soldado bateu no rosto dele violentamente. E Mahatma Gandhi cai no chão. Mahatma Gandhi, só para a gente entender, ele foi um grande ativista indiano. Tá? E ele não era cristão, tá, gente? Ele era adepto do hinduísmo. Tá? Então, Gandhi, com aquela violência, ele caiu no chão. Mas ele se levantou, né, muito calmo, muito sereno. E o soldado veio e agrediu ele novamente, derrubou novamente ele. Gandhi tornou a levantar, com muita calma, com muita serenidade, e olhou para o soldado. E aquele soldado ficou irado com aquilo e perguntou a Gandhi:
Quem te ensinou a ser covarde do jeito que você é? Ele falou, o homem que você traz no crucifixo no seu peito. Aquilo foi a gota d'água para aquele soldado entrar em. Quando alguém nos faz um mal, é natural que nós tenhamos raiva. É muito natural. É uma ação fisiológica. Tá? Isso está dentro de nós. A emoção nos obriga a derramar na corrente sanguínea substâncias que vão alterar o nosso comportamento. Isso, gente, é a predominância animal sobre a predominância espiritual. Essa mudança que nós estamos tentando conquistar. Então, gente, o que não podemos é conservar essa mágoa, essa raiva e transformar ela em ódio, transformar ela em vingança, porque esses são os maiores destruidores dos seres humanos. Nós só não podemos confundir arrependimento com remorso, tá? O arrependimento é o ato de reconhecer o erro e trabalhar para minimizar os danos causados. Já o remorso é aquela culpa nociva, aquela culpa tóxica, aquela culpa que petrifica, que nos impede de caminhar. É como se nós estivéssemos numa rotatória, andando e não conseguimos achar o caminho que deve ser e que impede a nossa progressão espiritual. Outra coisa que nós não podemos esquecer é a influência do plano espiritual sobre nós. Na questão 459 do livro do Espírito, Kardec ele pergunta aos benfeitores espirituais: influem os espíritos em nossos pensamentos e atos? E as entidades benfeitoras respondem: muito mais do que imaginam. Influenciam a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. O Espiritismo, com essa questão 459, vem endossar as palavras de Paulo, quando ele escreve a carta aos Hebreus, onde ele fala que nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Então, pode acreditar, gente, nós não estamos sozinhos. E Jesus, ele nos aconselhou: reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás com ele. Então, gente, como se sabe, a morte não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos, a quem nós prejudicamos lá no passado, muitas vezes nos perseguem com seu ódio, com seu rancor, procurando fazer justiça, mesmo além túmulo. Existe um provérbio que diz assim: morto o animal, morto o veneno. Mas esse provérbio, ele é falso quando é aplicado ao homem, porque o homem não morre. Quem morre é o corpo físico do homem. O espírito, ele é eterno, tá? O espírito é eterno. E aí, aquele que nós prejudicamos no passado, espera ansioso que o outro, a quem pede vingança, volte para o corpo físico, volte para a prisão do corpo físico, para ele poder atormentar com mais facilidade. Esse fato reside a causa da maioria das obsessões. Por que muita gente fica com obsessores? Tá certo? Que muitas vezes nós procuramos, né? Nós somos os obsessores dos espíritos, né? Mas aqueles que nós prejudicamos no passado, que nós fizemos mal, eles vão com certeza nos seguir para vingança, atrás de vingança. Quando Jesus ele fala: ide e reconciliar com o vosso irmão, antes de apresentar a oferenda ao altar, ele ensinou que o sacrifício mais agradável ao Senhor é do próprio ressentimento. Ou seja, antes de eu apresentar para que eu seja perdoado, é preciso que eu mesmo tenha perdoado, inclusive a mim mesmo.
eu tenha feito o auto-perdão e perdoar aquele outro. Como nós falamos na oração, perdoa, Pai, mas me perdoa na medida que eu perdoo. Então, é preciso que eu mesmo tenha me perdoado e tenha perdoado o outro. Nós temos por hábito enxergar o erro sempre no outro. Nunca em nós. É o outro que está errado. É o outro que precisa mudar. Achamos que todas as nossas aflições, as nossas dificuldades, as nossas dores são causadas pelo erro do outro. Não é pelo nosso erro. Que engano, né, gente? Disse assim Jesus: você vê um cisco no olho do outro e não vê a trave que está na frente dos teus olhos? Um dos grandes defeitos da humanidade é justamente esse. Ver primeiro o mal no outro, antes de ver em si mesmo. Nós só enxergamos o defeito do outro. Nós não temos defeito, porque não admitimos os nossos defeitos. Por isso que a gente enxerga. A gente critica o outro, condena o outro, porque não admitimos os nossos defeitos. Jesus nos orienta: não julguei para não serem julgados, pois será julgado segundo houver julgado a cada um segundo as suas obras. Mas disse ele: ser desindulgente com a falta dos outros, em quaisquer situação que seja. Julgai severamente, unicamente a você mesmo. As vossas ações, essas devem ser julgadas. O Senhor será indulgente para conosco. Assim como usarmos a indulgência para com os outros. Uma vez que ninguém, gente, é perfeito ainda, porque um dia nós seremos perfeitos, segue-se que ninguém tem o direito de repreender o outro. Quando Kardec pergunta ao Espírito Verdade o que é a justiça, ele responde assim: justiça é respeitar o direito do teu semelhante. E nós não podemos, gente, esquecer também de vigiar os nossos pensamentos, o que nós desejamos aos outros, as críticas que nós fazemos aos outros, pois esses sentimentos, gente, voltarão para nós em forma de energia negativa. E aí nós ficamos sofrendo, né? Sofrendo dores. Por quê? Porque nós trazemos para nós energias que vão modificar a estrutura das nossas células. E com isso vamos ficar doentes, vamos ficar vulneráveis à doença, a vírus, bactéria. Percebe como nós tramamos contra nós mesmos quando nós julgamos e criticamos o outro? Às vezes nós estamos assistindo televisão, né? E a gente vê aquela notícia bárbara, né? De uma pessoa que fez um mal muito grande, até às vezes para um inocente. E a gente já levanta o braço da lei querendo fazer justiça. Ah, ele devia ser preso, deve morrer na prisão. Nós estamos vibrando, gente, negativamente. Ele também é filho de Deus. Ele também merece a misericórdia. Então, nessas horas difíceis, a gente pode elevar o nosso pensamento em Deus e em Jesus e pedir que ampare aquele cidadão. É difícil, claro que é difícil, mas é isso que nós temos. Porque quando eu elevo o meu pensamento e peço por ele, eu recebo energias boas. Eu fico bem, porque eu estou doando de mim. Isso é muito importante. Casimiro Cunha, através de uma psicografia de Chico Xavier, ele nos diz assim, é uma poesia: quem perdoa abre o caminho da vitória contra o mal, conquistando desde já a glória espiritual. Olha que coisa linda. E assim,
Com essa poesia de Casimiro Cunha, eu encerro o Evangelho da Noite. Jesus abençoe a todos, que a sua luz possa estar em nossos corações, possa estar em nossos lares. Eu agradeço a todos pelo carinho, agradeço pela paciência e desejo a todos uma semana maravilhosa. Que a paz do Mestre Jesus esteja no coração de cada um. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Até o próximo Evangelho.